É isso, foco na próxima rodada. Olha os números de Flamengo e Red Bull Bragantino, como foi um jogo equilibrado, né? O Flamengo vence em posse de bola, passes certos, finalizações certas, grandes chances e escanteios. Mas os números são próximos, 53-47, ali 334-303. O Bragantino teve mais finalizações, 15-19, 4-3, 5-4, 8-6, que mostra exatamente esse equilíbrio que a Mari e também o Mário Marra traziam pra gente durante os melhores momentos. Cícero Melo chega ao vivo conosco aqui no Sport Center, porque foi isso, né, Cícero? Um jogo agitado, um jogo de oportunidades e que a estrela do Arrascaeta brilhou também na partida. Bom dia para vocês, Maris, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. Uma vitória fundamental, como todos sabiam, e com ela o Flamengo não só voltou ao G4 em terceiro lugar, como também voltou agora com força à briga pelo título de campeão brasileiro nessas últimas 4 rodadas. Quem tem Arrascaeta, né? Quem tem craque, tem tudo, né? São os craques que na reta final são os que decidem os jogos, os que decidem os campeonatos. O Flamengo tem o Éric Pulgar numa grande forma, talvez, é quase que uma unanimidade na torcida rubro-negra, quando eu converso nas ruas, que hoje ele é o grande nome do Flamengo. Pode não ser o maior talento, né? O talento é o Arrascaeta, mas o grande nome hoje do time no sentido tático, no sentido coletivo, é o Éric Pulgar, inclusive participando de gol, né? Ele fez uma tabelinha com o Arrascaeta que proporcionou a Arrascaeta, com a sua categoria de biquinho, colocar nas redes. 4º jogo sem perder do Flamengo, né? Depois, antes do jogo contra o Bragantino, são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Tinha aquele empate com o Fluminense e 2 vitórias anteriores, 3-0 no Palmeiras e 2-0 fora de casa contra o Fortaleza. A última derrota foi na 31ª rodada, dia 1º de novembro, no Mané Garrincha, em Brasília, perdeu para o Santos por 2-1. Com isso, o Flamengo ganhou 3 posições na tabela de classificação. De uma só vez ultrapassou o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Red Bull Bragantino. Está agora apenas 2 pontos do líder Palmeiras, voltou ao G4 e agora dos 4 jogos que restam, o Flamengo tem 2 fora de casa e 2 dentro de casa, nessa ordem. Próximo jogo é fora de casa no Parque do Sabiá, em Uberlândia contra o América Mineiro. Depois, o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, na penúltima rodada, Maracanã contra o Cuiabá, e depois o último jogo que encerra, pode dar o título, pode valer o título, será no Morumbi contra a equipe do São Paulo. Mari. E a gente tem exatamente os números dessa grande estrela do Flamengo, né? Em termos de talento, como o próprio Cícero trouxe, o Arrascaeta nos últimos 3 jogos disputados. Ele tem 3 gols, lidera o ranking no Flamengo, foi responsável por 60% dos gols, precisou de 77 minutos até marcar e liderou também o número de chances criadas nesse recorte aí de 3 gols, 3 jogos, que coloca o Flamengo nesse bololô de novo. Já estava, né? Mas agora visualmente também ali na parte de cima da tabela. Vamos pro jogo, depois a gente entra na questão na disputa do título. Tá. Foi um jogo sobre eficiência, como o próprio Pedro Caixinha falou na entrevista coletiva, Mari? Basicamente, né? Basicamente, porque eu tô com o Marra, quando a gente abre o programa e ele fala sobre provavelmente o melhor jogo, né, desse campeonato, justamente pela disputa, uma disputa assim, muito... Botafogo? Não, dos melhores. Não ranqueei também como top 1 ali, mas assim, um jogo muito gostoso de se ver, de 2 equipes buscando, de 2 equipes ali respondendo, né? Um jogo de respostas, assim. E o Red Bull Bragantino, ele é um time que ele não diferencia a maneira como ele joga, se é dentro de casa ou se é fora de casa. Ele estava no Maracanã ontem, impondo um ritmo que ele escolheu para a partida. E o Flamengo tentando entender, tanto que o Tite já mexe no intervalo, né? Já mexe do lado direito ali, onde o Red Bull conseguiu criar algumas oportunidades. E o Flamengo, a gente já viu esse mesmo Flamengo com esses mesmos jogadores sucumbir à equipe que bota essa pressão nele. A pressão independentemente se é o seu campo ou não, eu vou jogar da minha maneira. A gente já viu esse Flamengo da parte anímica não conseguir reagir diante de um adversário que tem tanta postura, né? Que tem tanta confiança no seu estilo de jogo. E o Flamengo não. O Flamengo do Tite, em nenhum momento ele deu um passinho para trás, ele titubeou, ele pensou de que não daria. Então, eu gostei porque foi um jogo de muitas respostas. Mas aí sim, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, ele cria algumas oportunidades, ele não consegue marcar,
E aí, na individualidade e também num coletivo, né? Porque a jogada ali acontece de um lado que o Tite mexe, passa por tática, critério, escolhas e o gol sai, então passa por eficiência. Qual foi o grande mérito fazendo o recorte do lado do Flamengo, tá? O lado que sai vencedor nessa partida que a gente não tinha visto antes, Marra? Ofensividade, eu acho. Acho que durante o jogo o Flamengo foi testado várias vezes, teve dificuldade, aí o Tite tem que corrigir, como a Mari já disse, para não ficar repetindo. O Tite tem que corrigir, corrige, acerta, mas chega um determinado momento em que ele pensa, eu posso ficar com esse resultado aqui, porque o Hurtado acabou de perder um gol inacreditável na cabeçada do Sacha, ou seja, eu poderia estar agora com um débito, né, perdendo os 3 pontos em casa, e esses caras vão ficar lá na frente, e eu estou dando adeus ao título, a bola não entrou, vou ficar quietinho aqui. Não, entra o Bruno Henrique. Vamos jogar em cima dos caras, vamos lá. Porque ali é muito a diferença de quem... E aí eu não estou falando mal do Caixinha, tá? Para mim o Caixinha é o principal técnico do campeonato, como história escrita do campeonato. Sim. O Caixinha escreveu uma história, está escrevendo uma história linda. Mas ali está a diferença do cara que não tem muito medo de perder. E que se perder é o seguinte, eu estou aqui para ganhar. Mas se eu perder, eu perdi porque eu coloquei lá o Bruno Henrique, mais um atacante, pelo lado direito, com a Arrascaeta, com Pedro, com Cebolinha. Uau! Sabe assim, num jogo que tudo o que pedia naquele momento, tudo não, né? 50% do que era bem normal, se alguém fizesse, era... não, gente, pé no chão, cautela, porque senão eu saio daqui sem esse resultado. O Tite, pelo contrário, ele treinou, trabalhou, conhece os jogadores, sabe o risco que estava correndo, porque correu o risco o jogo inteiro, e foi lá e colocou mais um atacante, gerou espaço, aumentou a confiança dos jogadores e fez o gol. Pois é. E sabe Você quer chamar o Cícero? Não, pode falar, Mário. Sabe o que é importante da gente destacar é sobre realmente o trabalho do Tite, né? Sobre o nome que o Flamengo vai buscar, que é um nome que trabalha com uma comissão muito capaz. Então, quando ele vai na coletiva, ele vai alternando ali, né, a pessoa que vai dar a coletiva com ele, uma coletiva muito explicativa de diversos departamentos da comissão dele, porque a gente já viu, neste mesmo Flamengo de 2023, com diferentes treinadores, algumas peças, entre aspas, fora de posição. Então, um Davi Luiz de volante, um Maia fazendo a lateral esquerda, e ontem ele coloca o Bruno Henrique na direita. Rodrigo Caio de volante. Exatamente, Rodrigo Caio. Então, ele coloca o Bruno Henrique na direita, e aí, se não é o trabalho de um técnico que tem muita convicção e muito profissionalismo, talento, enfim, né, teve todo esse tempo para trabalhar, poderia não ter dado certo, mas o questionamento não seria lá, tá vendo? Tá inventando, já tá perdendo a mão, porque o resultado acontece ali. Então, ele tem embasamento para mudar, para fazer essas alterações, e deu muito certo. E eu acho, rapidamente, também, assim, ainda no mesmo papo, porque depois do que passou o Flamengo, e aí eu não estou falando só o grupo de jogadores, não, é o torcedor também, que fica exposto depois do que ele viu o que aconteceu com a gestão do Jorge Sampaoli, que para mim foi uma grande decepção. Eu acho ele um baita de um treinador, mas foi uma imensa decepção. A decepção do ano, para mim, inclusive, já falei que sou ruim de ranking, né? Daqui a pouco eu lembro de uma outra. Não, tudo bem, nós mas somos essa foi uma das maiores. Quando o Tite vai em cada coletiva e ele leva alguém do lado dele, de novo, gente, faz uma leitura superior disso. Ele precisa? Ele não precisa. Não. Ele é o Tite, técnico de 2 Copas do Mundo, muito conhecido, campeão brasileiro, campeão mundial, campeão da Libertadores. Ele não precisa disso. Mas quando ele está ali, ele está mostrando. Eu estou com alguém que também tem uma parte técnica, claro, de números, tudo. Porque eu não estou fazendo isso aqui baseado no que eu penso. Isso aqui é uma gestão profissional. E com isso, ele ganha a coletividade e ele ganha o grupo de jogadores. Parece que, enfim, não vai ter um preparador físico dando soco em alguém, né? Sim. Porque os caras estão ali. É profissionalismo. É isso que o Tite está fazendo nesse momento. Não são vozes da cabeça do Tite nesse sentido, né? Eu ia até... Marra, você me deu um gancho importante do que eu ia falar com o Cícero. Porque, claro que o dia seguinte, a vitória, o jogo foi bom, o Red Bull Bragantino teve oportunidades, mas no fim da conta, o campeonato, faltam 4 jogos. Faltam 4 jogos para o campeonato acabar. O Flamengo está na briga, está muito próximo também em termos de pontuação do Palmeiras, líder do campeonato.
E a moral do torcedor flamenguista? Porque a gente via, obviamente, muitas camisas do Botafogo, muitas camisas com todos os méritos do Fluminense por tudo que viveu. O torcedor do Flamengo, ele amanhece diferente no Rio de Janeiro, Cícero? Sim, Mário, o torcedor do Flamengo agora tem a certeza de que o time está no bom caminho, sob o comando do Tite, para brigar por esse título que foi o único que restou em 8 disputas, né? Durante todo o ano, o Flamengo não ganhou nenhum título e esse é o título e o último é o que fica, né? A última impressão é que fica. Então o Flamengo, brigando por esse título de campeão, vai terminar o ano para cima e não para baixo. Agora, foi muito importante essa negociação da diretoria rubro-negra com o Tite, porque o Tite estava batendo o pé firme e depois de acertado financeiramente, ele só queria iniciar o seu trabalho no ano que vem, para ter uma pré-temporada, para reformular o elenco, escolher os jogadores com quem iria trabalhar, contratações, dispensas, trocas. Mas a diretoria, sabendo do potencial do Tite, da sua comissão técnica, bateu o pé firme e fez questão que ele voltasse, mostrou a ele a importância de ele começar a trabalhar esse ano, nos últimos 12 jogos que ele assumiu, para levar o Flamengo à Libertadores da América, fase de grupos. E é isso que está acontecendo. Ele hoje está na fase de grupos, está em terceiro lugar no G4 e já mudou. Muita gente diz, o Tite é um cara organizado, é um cara experiente, mas não é só isso. Ele tem personalidade para mexer no time, a gente vê o dedo dele no time do Flamengo, principalmente na barração do Bruno Henrique, né? Se é que a gente pode dizer barração, porque quem ousaria, na forma que estava o Bruno Henrique, tirar o Bruno Henrique do time. E há 4 jogos o Bruno Henrique é reserva, ontem entrou pela ponta direita. Ele promoveu o Everton Cebolinha. Então, algumas mudanças são da cabeça do Tite, totalmente, da sua comissão técnica. Everton Cebolinha como titular, Luiz Araújo, que era um reserva, virou titular. O Mateuzinho, que estava desgastado, tinha perdido há muito tempo a posição para o Wesley, ganhou a posição de titular novamente. Então, tudo isso tem a ver com a experiência, com a ousadia, com o que o Tite pensa na frente. E a vitória de ontem custou um pouquinho mais caro para o Flamengo. O Flamengo gastou cerca de R$400 mil para fretar 2 jatinhos para trazer o Arrascaeta, o Éric Pulgar principalmente e o Varela. Todos 3 entraram no jogo, sendo 2 deles decisivos. O que fez o gol o Arrascaeta e o que deu o passe o Éric Pulgar. E R$400 mil bem gastos, hein? Claro. Do lado do Flamengo nesse momento. E o Arrascaeta, ele chegou a jogar, acho que 20 minutos lá. Sim, na reta final da partida. Na reta final da partida. Traz o cara e, enfim, faz o gol da vitória do Flamengo. Mas é interessante quando o Cícero traz esses personagens, porque a gente vai entrar mais especificamente nessa briga do título, né, no dedo, na mão do Tite, nisso tudo. Mas o produto final, que são os jogadores dentro de campo, cara, o Everton Cebolinha falou muito sobre isso, né? Sobre como a confiança, ele falou, não desaprendi a jogar bola. Sim. E como que foi importante. Tira um Bruno Henrique jogando na posição, fazendo gol, jogando quase que sozinho antes. Não, vai o Everton Cebolinha. Eu vou recuperar esse cara aqui. E tem dado certo, né, Marcos? Claro que sim. É outro jogador. A gente fala, às vezes, esse negócio, eu procuro fugir da coisa que é subjetiva, mas a nossa vida é subjetiva, né? Em diversas coisas. A gente fala muito de confiança porque, sim, se você não está bem, você tem mais medo. Você não arrisca. E é o medo de errar, né? É isso. É o medo do julgamento, o medo de errar, o medo de Não vou você... driblar, não vou bater pra gol, não vou... Não se questionar. Não vou nem subir tanto assim, porque vai que o time toma a bola nas costas. O Cebolinha é um outro jogador. Ele é o Cebolinha, que a gente viu na época do Grêmio, na época da Seleção Brasileira. Já é esse Cebolinha? Já tá aparecendo muito, né? Claro que precisa ter mais tempo, mais sequência. Mas pensa bem, Mariana, essa é a reta final do campeonato. É o momento que a pressão está mais lá em cima. E é o momento que ele mais está jogando. E eu acho que tem tudo a ver com confiança. E pressão, inclusive, justamente isso, né? De quem está na sua sombra ali, né? Com quem que você precisa brigar por essa vaga? É o Bruno Henrique, que na temporada foi o principal jogador do Flamengo, na recuperação dele. Então, não é besteira você ter alguém que confia no seu trabalho, que te dá esse suporte de confiança. E é claro que passa muito pelo coletivo também. Eu acho que o Cebolinha, a gente vai conseguir afirmar, é aquele lá mesmo, a partir do momento que ele volta com as assistências, a marcar gols, etc. Mas, taticamente, ele está sendo uma peça fundamental no sistema do Tite. Ele está ajudando muito, ele intercepta, ele rouba a bola, ele está sempre muito ligado, ele recompõe, ele acelera no momento certo. Então, quando o Flamengo ele vai nessa janela atrás do jogador justamente porque perde o Bruno Henrique para lesão, a expectativa era disso, do que a gente está vendo agora. O Rossi também, hein? Oi? O Rossi fundamental. Ele está passando uma segurança...
É um jogador que, claro, ele foi contratado para isso, né? Já era um jogador grande quando chega no Flamengo, espera pacientemente e ele chega depois, quando começa a jogar, vai falhar, tal, é normal da vida de goleiro, mas ele passa uma segurança que os outros não estavam passando. Eu sei que o momento também dos outros era mais difícil, mas ele joga para cima. Firmeza, boa distribuição. Aquele último lance, que o Cleiton estava na área e que ele poderia ter feito a reposição rápida. Sinceramente, assim, não é o que muda, né? É das duas uma, assim, vai lá e faz o gol ou... primeiro, eu não sei se ele viu também, né? Exato. Eu não estou lá naquela confusão. Mas acho que ele, assim, as pessoas... Podia ter feito o segundo gol, podia ter tomado também. Controle também é uma virtude, né? Sim. E é isso, querendo ou não, o resultado ele vai definir a interpretação de cada movimento que o jogador faz. Não é qualquer time, né, o adversário ali. Sim, você tenta a ligação e o Red Bull... Ótimo, porque até parece que foi assim, o Red Bull Bragantino levou o Flamengo à exaustão. Sim. Esse time é muito bom, é muito bem treinado. E se você olhar, diriam os antigos, do goleiro ao ponto esquerdo, o Flamengo vai ganhar em quase todas as posições, se não ganhar em todas. Ou seja, o outro time é muito bem treinado. Isso. Ele é, assim... Alguns momentos que o Red Bull Bragantino teve a oportunidade de fazer gol, ficou claro que existem limitações técnicas para alguns jogadores. Desse estrelato que tem os jogadores, dessa estrela e é o que não tem o Arrascaeta. Exato. Porque é sobre poder de definição, né? Oi, Cícera. Não, só para complementar isso aí que o Mário Marra está falando, além de ser bem treinado pelo Pedro Caixinha, o Red Bull Bragantino tem uma coisa, ele não se intimida com camisa pesada, né? Ele joga em qualquer lugar, como foi no Maracanã ontem com quase lotado o Maracanã, e parte para cima, não quer nem saber. Joga para cima, joga agredindo o adversário. A gente vê, às vezes, um time que vem com uma camisa forte, mas quando vê o Flamengo do outro lado do Maracanã, joga todo encolhido atrás, respeitando demais. E o Bragantino tem essa característica que não respeita ninguém, no bom sentido, né? Ele parte para dentro, faz o seu jogo e não quer saber do adversário, não. Ontem, se tivesse ganho, seria absolutamente normal pelo que ele produziu. Em um confronto intenso e repleto de emoções, o Flamengo assegurou uma vitória crucial sobre o Red Bull Bragantino, conquistando um importante espaço na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Arrascaeta, consolidando a vitória por 1-0 no Maracanã. Com esse resultado, o Flamengo se colocou firmemente na terceira posição da tabela, somando agora 60 pontos e demonstrando que está determinado a perseguir os líderes Palmeiras e Botafogo. A equipe rubro-negra vive um momento favorável sob o comando de Tite, acumulando 4 vitórias, um empate e 2 derrotas nas últimas partidas. Essa sequência positiva impulsionou o Flamengo para a terceira colocação, apenas 2 pontos atrás do líder Palmeiras, que possui 62 pontos, e 1 ponto atrás do Botafogo, que ocupa a segunda posição com 61 pontos. Já o Red Bull Bragantino, apesar de uma campanha sólida, permanece na quinta posição, com 59 pontos, perdendo a oportunidade de se igualar ao líder Palmeiras. A competição se acirra a cada rodada, e cada ponto se torna crucial para definir o destino das equipes no campeonato. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o desempenho dessas equipes nesse confronto decisivo. O que achou da atuação dos jogadores e das estratégias adotadas pelos técnicos? Deixe seus comentários, compartilhe suas análises, e se ainda não fez, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos esportivos. Não se esqueça de deixar o seu like se curtiu a cobertura. Até a próxima!